Tá no ar, parceirinho. É, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiros, a CBF divulgou as datas dos confrontos, tá? Da Copa do Brasil, tá? O Vasco enfrenta o Operário. Primeiro jogo, fora de casa, dia 1º de maio, feriado, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, tá? O Vasco joga às 3 horas da tarde contra o Operário. O jogo de volta, dia 20 também de maio, dia 20 de maio, tá? É uma terça-feira, 7 horas da noite, em São Januário. Cara, terceira fase da Copa do Brasil, competição importantíssima, né? Por quê? Por que a competição é importante, né? Primeiro, é a grana da premiação muito alta, tá? No ano passado, o Vasco chegou até as semifinais, e aí é o seguinte, cara, um clube que tá precisando de grana, é bom ir avançando de fase, né? Nessa competição. Tá? Além da grana, né, da premiação, tem também a questão moral, né? Questão moral. Ano passado, o Vasco foi passando de fase na Copa do Brasil e isso foi dando moral para esse time, moral para o elenco. Né? A gente eliminou, cara, Fortaleza, a gente eliminou Atlético Paranaense, tá? O Vasco foi avançando e aí a equipe foi ganhando corpo, motivação, né? O time ficou super motivado, tanto que a gente acreditava até que poderia vencer essa Copa do Brasil, né, cara? Quando o Vasco caiu para o Atlético Mineiro, maluco, foi um negócio assim. Eu lembro que no vídeo de pós-jogo eu falava para vocês, tá dando vontade de chorar. Eu tô com vontade de chorar, porque a gente acreditou que esse time poderia conquistar um título no ano passado, o título da Copa do Brasil, tá? E com relação a esse jogo contra o Operário, tem ainda aquele negócio do presidente do Operário, né, cara? Dizendo, se fosse Flamengo, se fosse Palmeiras, não, é o Vasco, dá para ganhar. Pô, irmão, desrespeitou o Vasco, né? É coisa que o treinador tem que botar no vestiário. Não vou falar nem que vai ser o Carille, porque eu nem sei se o Carille, dia 1º de maio, daqui a 2 semanas, eu nem sei se o Carille ainda vai ser treinador do Vasco. Tá? O Carille tá com a faca no pescoço, a gente enfrenta o Flamengo nesse final de semana, tá? Jogo importante, depois o Lanús na Sul-Americana, outro jogo importante. Se não ganhar, meu amigo, acredito que o Carille vai até ser demitido, o nome dele já está sendo falado, inclusive, para assumir o Grêmio perdeu o seu treinador na rodada, a gente falou mais cedo sobre isso, né? 4-1 para o Mirassol em cima do Grêmio, o treinador do Grêmio caiu, o Carille ao lado do Tite, do Mano Menezes, são alguns nomes que surgem para assumir o Grêmio. Irmão, cai no Vasco, assume o Grêmio, ou se bobear, se manda antes disso, né? Porque ele sabe que o negócio não tá bom aqui pro lado dele, né? Mas enfim, cara, é um negócio com relação à Copa do Brasil, um negócio pro Vasco utilizar no vestiário, o que o presidente do Operário falou, desdenhando, né? Desdenhando do Vasco. Tá? Espero que o Vasco faça bons jogos aí contra o Operário e se classifique para a próxima fase da Copa do Brasil, que é a 4ª fase. Parceiro, é o seguinte, estava olhando números do Vasco com e sem Felipe Coutinho. Cara, é o ano do Coutinho, ainda bem, né, cara? Ainda bem. Coutinho tá jogando demais, tá? Uma pena que ele ainda não consegue jogar 90 minutos, mas só o que ele contribui, irmão. Olha só, para vocês terem uma noção, cara. O aproveitamento do Vasco, tá? Esse ano. Sem o Coutinho é 25%, é muito baixo, tá? É uma vitória só, um empate e 2 derrotas, tá? É o time do Vasco aí, sem o Coutinho. Foi uma vitória em cima do Maricá no Campeonato Carioca, um empate contra o Sampaio Correia também, Campeonato Carioca, 0-0. E aí no Brasileirão agora ele não jogou contra o Corinthians, não jogou contra o Ceará. Exatamente as 2 derrotas do Vasco na competição, né? Meu amigo, o Coutinho, esse ano, você que reclamava e tal, criticava, esse ano o Coutinho tá fazendo a diferença, tá? O aproveitamento com ele é altíssimo, é 62% de aproveitamento com o Coutinho dentro do campo, tá? São 8 vitórias, anota aí, 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, tá? O Vasco com o Coutinho. Cara, derrota, vamos falar de derrota. O que o Vasco perdeu com o Coutinho jogando? Perdeu pro Fluminense,
tá? Campeonato Carioca, perdeu para o Flamengo, Campeonato Carioca também, perdeu outra para o Flamengo, né? E perdeu outra para o Flamengo. São as 4 derrotas nos clássicos, né? Que o Vasco não conseguiu jogar bem, jogou bem só contra o Botafogo, contra o Flamengo e o Fluminense não foi bem. É por isso que a gente não está tão animado com o jogo de sábado, né? Contra o Flamengo, porque o Vasco está tendo muita dificuldade contra o Flamengo. Agora, falar do Coutinho, cara, já que ele não pode jogar os 90 minutos, e já que o Payet está indo embora no meio do ano, e quando entra não rende, o Vasco precisa pensar, né? Precisa pensar num cara para essa posição, tá? Fica de olho ali no Igor Coronado, reserva do Corinthians, né? O Corinthians hoje tem o Rodrigo Garro, que é muito bom, né? E aí na reserva dele tem o Igor Coronado, que eu acredito que cairia bem para ser reserva do Coutinho também. É um jogador que está acabando o contrato lá, é um jogador para o Vasco também ficar de olho aí na contratação do Igor Coronado. Eu não acho que abre espaço na folha, né? O Payet vai embora, cara, é menos R$1.300.000 por mês que o Vasco deixa de gastar com o Payet, meu parceiro. É aquele negócio que eu já falei, o Vasco realmente está de olho, né, em alguns bons reforços, né? Reforço top para a zaga, tá falando o nome do Balbuena, reforço top para o ataque, falando aí o nome do Brian Rodrigues e também do Richarlison, e é isso mesmo, tá? O Vasco precisa de jogadores tops para dar uma encorpada no elenco. Lembrando que eu falei ontem sobre a questão do elenco de 2023, era um elenco fraco, e aí para dar uma encorpada precisou trazer 4 jogadores experientes, tá? Jogadores de seleção, jogadores experientes. Foi isso que o Vasco fez e por isso que o Vasco não caiu, né? Por isso que deu certo. Parceiro, é o seguinte, irmão, o Vasco pode perder, né? Negocia aí para a saída em definitivo do goleiro Alexander. Pode perder o seu goleiro, né? O seu goleiro formado ali é um cria da base, né? Formado nas categorias de base do Vasco. Ele está negociando para sair em definitivo. Ele já estava sendo emprestado, né? Algumas vezes. É um bom goleiro, tá, cara? É um bom goleiro, cara. Um goleiro que eu acompanhei na base. Não entendo por que o Vasco não aproveita ele no time profissional. Não precisava não precisava trazer Daniel Fusato, não precisava trazer Kehler. Botava o Alexander para amadurecer ali. O Vasco preferiu dar linha no Alexander. E agora o contrato dele com o Vasco termina em setembro, né? Ele está indo para o capital do Distrito Federal. Deve sair do Vasco de maneira definitiva. Aí o goleiro Alexander, que o Vasco deve perder, meu amigo. Queria que você comentasse aqui, irmão, sobre essa questão envolvendo saída do Payet, né? Quem que o Vasco poderia trazer para a reserva do Coutinho? Estou falando aqui um nome, uma sugestão minha. Igor Coronado, você acha que seria uma boa para assumir essa reserva imediata de Felipe Coutinho? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. Aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.